Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem, este é o canal Louvai o Coração de Maria, no qual o coração de Maria se torna o seu refúgio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, após vários meses de ausência, nos reencontramos aqui neste canal. E espero que neste vídeo de hoje e nos subsequentes você possa desfrutar com as informações que estarei passando a você, com essas partilhas que também estarei fazendo com que você se intere. Sou uma pessoa extremamente reservada, mas tendo em vista que minha experiência, minhas vivências possam ajudar os outros a se compreenderem também, irei falar um pouco da minha vida, da forma como vejo o mundo, como vejo o mundo, e por meio dessas pequenas partilhas, espero que possamos atingir a muitas pessoas. Portanto, compartilhe o vídeo. De modo especial, se você conhecer uma irmãzinha, uma consagrada, manda para ela. Quem sabe, como eu, ela se identifique com o tema que irei abordar hoje, que é alta sensibilidade. E ouvindo essas palavras de hoje, ela possa ter uma luz e mais ou menos um norte por onde ela deve caminhar. Tá certo? Como falei, o tema é alta sensibilidade. Pessoas com alta sensibilidade. Esse termo ele foi cunhado pela doutora Elaine Aron e seu esposo, dois estudiosos que fizeram uma longa investigação, um profundo estudo a respeito disso, porque a própria Elaine, ela se sentia desde criança uma criança muito deslocada. E esse deslocamento, ele foi por toda a vida, e ela queria encontrar razões científicas que pudessem comprovar o seu modo de ser, porque ela não se enquadrava em nada que já havia estudado. Ela é uma grande e renomada psicóloga norte-americana. Então foi ela que cunhou este termo, e para abreviar, irei me referir como PAS, né? As PAS, pessoas altamente sensíveis. Eu me identifico plenamente com este traço de personalidade. Não é um transtorno, não é um distúrbio, é um traço como qualquer outro. De 15 a 20% da população possui este traço de personalidade. Porém, ele não é muito conhecido, ele não é muito abordado, principalmente aqui no Brasil. Vi muito desse tema em espanhol e em inglês, porém, há muita ignorância a respeito desse assunto aqui no nosso país. Por isso que quanto mais nós soubermos sobre esse tema, mais podemos levar conhecimento aos outros. Muitas são as pessoas que chegam ao ponto de se encontrarem num quadro depressivo ou com um transtorno de ansiedade generalizada, que são decorrências de uma má compreensão a respeito dessa personalidade, desse traço de personalidade. Então, vou falar um pouco da minha vivência e logo passarei para os 4 pilares que caracterizam uma pessoa altamente sensível, tá certo? Pois bem, no meu seio familiar, cresci com 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Meu irmãozinho mais novo, ele possui o espectro autista. Então, desde pequena eu percebia que havia algo diferente em casa. Percebia que minha mãe protegia demais o meu irmãozinho, né? E que eu, como a irmã do meio, às vezes era muito cobrada. E que o meu irmão mais velho sempre foi a referência, né? O irmão certinho, o irmão que não precisava ser corrigido, minha mãe não brigava com ele, né? Não dava umas peias nele também. E
eu tinha esses dois extremos. Única mulher na casa. Então, quando eu começava, de filha no caso, quando eu comecei a me compreender como um ser humano, né, a ver o que me cercava e a prestar atenção aos meus próprios sentimentos, eu me sentia muito estranha. Eu acho que toda pessoa altamente sensível, a primeira palavra que vem à mente é: poxa, eu me acho muito estranha, muito assim, sem lugar. Pois é. Me recordo que sempre questionava muito os meus pais em relação aos nãos que eles me davam, a ordens que também me davam, coisas que pediam, e eu questionava, porque eu tinha uma necessidade premente de ter razões razoáveis para poder obedecer ou pôr em prática aquilo que me era pedido. Eu não me contentava com argumentos rasos, com coisas assim, sem muito pé nem cabeça, sabe? Eu tinha que ter algo profundo para poder me fazer aceitar coisas que me eram difíceis de aceitar. Isso como criança. Então, era uma luta interior. Então, eu percebo hoje que o meu comportamento rebelde daquele tempo é porque eu mesma não me compreendia. Eu mesma não sabia como reagir, como acolher os meus sentimentos. Então, dei muito trabalho para minha mãe e para o meu pai. Mas, com o passar dos anos, as coisas foram melhorando, né? Eu me recordo que eu batia muito no meu irmão mais velho, pirraçava bastante, mas percebo que era mais porque eu queria ser como ele. Eu não queria ser a problemática, compreende? Meu irmão era, bom, era o meu modelo, né? Era o certinho, era o que dava orgulho para os meus pais. E batia também no meu irmão mais novo, porque ele podia tudo. Eu não compreendia direito o que ele tinha e esses dois extremos me davam muita raiva. E o meu comportamento era esse, de ser desobediente, de ser pirracenta, né? De demorar para cumprir aquilo que os meus pais pediam. Embora eu fosse uma excelente aluna, sempre me destaquei nas escolas pelas quais eu passei, sempre fui uma aluna que lia muito, que tinha interesse e tem interesse até hoje pela língua portuguesa de uma forma bem grande. Mas, no meio disso tudo, eu me desenvolvi assim, sem me compreender muito. Porém, mais pra frente, quando eu senti o chamado de Deus em minha vida, comecei a mudar o comportamento em casa. Porque a questão da vocação, ela já foi respondendo a muitos dos meus anseios. Eu, como adolescente, tinha esse questionamento de querer encontrar o meu lugar para servir ao Senhor. Senti muito forte o chamado à vida consagrada e à medida que eu fazia os encontros vocacionais, hoje eu me lembro muito bem, o meu comportamento em casa ia mudando. Sou muito grata às irmãs com os seus sábios ensinamentos que foram moldando o meu caráter. Então fui me tornando mais dócil, sabia escutar mais, prestava mais atenção ao que os outros me falavam, né? E não me deixava levar tanto pelo sentimento de raiva que eu sentia por não me entender, não me compreender e ao mesmo tempo os meus pais não me compreenderem. Então era uma bola de neve que tendia a crescer. Tudo bem, as coisas ficaram meio que resolvidas, mas eu entrei na congregação na fase da adolescência. E é um período conturbado. É uma vida que não se parece em nada com aquilo que nós levamos em casa com os nossos pais. Então foi um choque de realidade. E esse baque e a assimilação de novas realidades, novos aprendizados, tudo isso foi mexendo muito comigo. E voltou à tona aquele sentimento, aquela sensação de não me compreender mais, de me sentir deslocada, de me sentir sem lugar, de pensar, poxa vida, eu não sou como as outras, né? Que eu achava que todas as outras candidatas tinham um perfil de irmã e que eu não me encaixava de jeito nenhum naquilo. Eu
pensava, nossa, como é que eu vou me tornar irmã desse jeito? Isso me levava a crises. Com trabalho espiritual, com a ajuda das formadoras, que às vezes me entendiam, às vezes não, porque nem eu me entendia. Com a graça de Deus, logicamente. Tudo isso foi sendo trabalhado, mas sempre faltava algo. Faltava algo porque também aqui na congregação, na vida religiosa, não me encaixava completamente. E isso me dava uma angústia muito grande, que eu me sentia ainda estranha. Aquela sensação de criança, sabe? Eu ainda me sentia estranha. E durante todas as etapas da formação eu continuava com esse estranhamento dentro de mim, mas fui caminhando com muita meditação, com direção espiritual, com toda a ajuda que o Senhor foi me concedendo. Fui melhorando esse sentido, né? Fui melhorando. E um dia, um belo dia assim, eu fazia uma pesquisa sobre personalidade também, sempre lendo muito a esse respeito. E eu percebia lá numa dessas pesquisas, dessas leituras, que em muitos aspectos eu tinha um perfil de pessoa introvertida. Mas, ao mesmo tempo, tinha vários aspectos de uma pessoa extrovertida. Isso me gerou um conflito muito grande. Eu pensava, como pode coexistir em mim tantas coisas de uma pessoa introvertida e de uma pessoa extrovertida como eu me caracterizo? Sempre fui expansiva, comunicativa, alegre, risonha, brincalhona, mas tinha essas outras coisas que nem todos percebiam, que eu via em mim. E eu pensava, tá errado. Tô errada. E fui lendo ainda, investigando e colocando em oração. Sempre tudo que eu vou descobrindo a respeito de mim mesma, eu levo para a oração. Coloco diante de Jesus e quero que comigo Jesus vá ao encontro dessas respostas. Esse é meu desejo profundo, né? Que não seja algo somente meu. E um dia o meu irmão mais velho me ligou, nós estávamos conversando e eu falei para ele justamente essa minha indagação. Como que poderia ser uma coisa assim que não estava batendo? Aí o Sandrinho me disse assim, Sandrinho, beijo para você. Graças a você, os meus olhos se abriram. Ele disse assim, olha, pelo que você está me falando, tem tudo a ver com pessoas altamente sensíveis. Lê a respeito. Ele me deu umas dicas e falou que, embora seja um traço da maioria das pessoas introvertidas, 30% está dentro de pessoas com extroversão. Eu falei, será? Aí fui lendo que a doutora Elaine falava a esse respeito, li sobre os 4 pilares e eu pensei, é isso. Eu me encontrei, gente, como isso mudou a forma como eu me aceito hoje, as minhas limitações, porque cada um de nós tem limitações, mas muitas vezes nós não as aceitamos, então foi mais fácil, está sendo mais fácil aceitar. Desculpar as pessoas, às vezes, por não compreender o porquê de eu agir de certas formas. Então foi e está sendo até hoje, porque não deixa de ser uma descoberta atrás da outra, como isso tem me ajudado na espiritualidade, na forma como eu me relaciono com Deus, com os irmãos. É uma descoberta que eu desejo compartilhar com você, como tenho feito nesses tantos minutos até agora. Pois bem, o primeiro dos pilares de uma pessoa altamente sensível é a sobreestimulação. O que é isso? É ser mais estimulado do que os outros através dos 5 sentidos. Isso eu sempre percebi o que me incomodava, o que me tornava mais assim apática, às vezes mais nervosa, mais retraída. E tem a ver com os 5 sentidos. Por exemplo, a audição. Sempre tive dificuldade com barulhos altos, com sons estridentes, com multidões conversando muito alto, com essas conversas paralelas, sabe? É
como se eu tivesse que prestar atenção em cada pessoa individualmente. E aquilo me consome muita energia. Ou às vezes barulhos pequenos, mas que tiram minha atenção e eu percebo que altera até às vezes o meu sono. Olfato. São vários e vários odores que prendem minha atenção, porque eu consigo captar facilmente cheiros, perfumes, cheiros não agradáveis, e isso altera o meu humor, acredita? Às vezes, se eu trabalho com um produto que é mais forte e tudo, pode ser que por causa daquele produto de limpeza, o meu dia todo fique desorganizado e eu não me sinta bem. E não é apenas uma dor de cabeça, porque era um produto forte. Não é isso. Não é isso. Às vezes me causa mau humor. Eu fico dispersa por causa de cheiros, dos perfumes das pessoas, de ambientes. Amaciante, por exemplo, eu não consigo dormir com roupa de cama com amaciante. Para mim é um tormento. Coisas às vezes que parecem tão sutis, mas que me afetam. E o que isso causa, né? Eu falei aqui da audição, do olfato, paladar, tenho dificuldades com coisas que são assim no extremo, ou salgado demais, ou doce demais, eu não consigo mesmo comer. Questão do tato também, coisas que são ásperas e me causam desconforto. Se não for uma roupa confortável, se não for algo que eu estou lidando que me causa bem-estar, e isso me dispersa. Audição e a visão, sim. Na visão, eu capto muita coisa ao mesmo tempo. Se há um ambiente com muitas coisas, é como se eu fizesse aquela foto panorâmica, pego tudo ao mesmo tempo e jogo imediatamente para o meu cérebro. Então, o que isso causa? A pessoa altamente sensível, ela tem essa capacidade pela sobreestimulação de levar muita informação ao mesmo tempo. Leva tudo ao mesmo tempo para dentro de si, e o que acontece? Fica saturada. Porque não é assim? Quando você ouve muita gente conversando ali, você está guardando muita informação, ou você vai para um lugar e vê muitas coisas acontecendo, né? Uma pessoa que não é altamente sensível já tem dificuldade. Agora imagine nós que temos os 5 sentidos super aguçados. Se eu estou num lugar com muitas pessoas, eu vou notar todos os detalhes de todo mundo. Não porque eu sou curiosa para ver e querer ver direitinho. Não é isso. É uma coisa que simplesmente acontece. Aí vou guardando informação. Então, se eu passo por muitos lugares, se eu sinto muitos cheiros, se eu como muitas coisas às vezes que me desagrada, que é forte, né? Porque o altamente sensível, ele tem a facilidade de ter problemas no estômago, porque é mais sensível. Ele reage de forma diferente. Eu sou assim. E então, tudo isso ao mesmo tempo nos leva a nos sentirmos sobrecarregados facilmente. Às vezes, dar uma saidinha de casa, visitar uma pessoa, eu posso voltar para casa esgotada. E isso ficou muito mais perceptível para mim, porque nós temos como trabalhos fazer divulgação vocacional, lidarmos com os jovens, fazemos pregações. Então, por exemplo, sempre íamos ao Halel, montávamos nosso estande vocacional e passávamos, eu e outras irmãs, o dia inteiro atendendo pessoas no meio daquela multidão, que é o Halel, né? Milhares de pessoas circulando no mesmo ambiente. Eu chegava em casa, eu não tenho nem palavras para descrever, eu chegava em casa destruída de cansaço, esgotada ao extremo, por ter passado aquele dia fora numa situação como essa. E era tão intenso que eu levava uma semana para me recuperar do cansaço mental e do cansaço físico, que era o quê? Praticamente ficar ou sentado ou em pé conversando com as pessoas.
Mas como eu tenho muito disso, o altamente sensível tem disso de ser atencioso, atenciosa com cada pessoa da mesma forma, isso desprende muita energia de nós. Então eu percebi, isso não é normal. Não é normal. Uma outra pessoa, no dia seguinte, depois de uma noite bem dormida, estaria de pé, tranquilo, mas eu não era assim. E eu percebi que eu deveria, para me poupar, já que eu capto tanta coisa em tão pouco tempo, para me poupar, gastar menos tempo em eventos como esse, para que tivesse mais qualidade e que eu tivesse mais saúde. Esse foi e é um dos limites com os quais eu tenho lidado até hoje e que tenho aprendido a aceitar. Não dou conta mais de passar 6, 8, 10 horas num tipo de evento assim, barulhento, desgastante, por mais que seja um trabalho fácil, mas o ambiente, as circunstâncias, eu entendo hoje que não sou mais capaz de aturar. E você? Já passou por situações assim? Se identificou com alguma coisa? Quem sabe, né? Então vamos ficar hoje com o nosso primeiro pilar, tá bom? Que é sobre estimulação. Depois vem o processamento profundo, que nossa, esse aqui a gente vai longe. Processamento profundo, fortes sentimentos e empatia e sensibilidade às sutilezas. São esses 4 pilares. Mas vou deixar você com vontade, com curiosidade, e no próximo vídeo irei partilhar. Um grande abraço, fica com Deus e com Nossa Senhora. Até a próxima!